Esse livro que nós utilizamos hoje é o livro Vinha de Luz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Nossa irmã abriu aqui, capítulo 128, que tem o título Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda parte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido com oportunidade de desculpar mentaliza represálias violentas. O caluniado com ensejo de perdão divino recorre à vingança. O incompreendido no instante azado de revelar fraternidade e benevolência reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Então vamos iniciar o nosso trabalho, nesse momento fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a toda a equipe espiritual já presente, de maneira afetuosa, conduzindo esse trabalho, de maneira paciente, lidando conosco, nos inspirando, a fim de que possamos absorver o máximo possível dessas lições do Evangelho, que tanto nos suportam, tanto nos fazem falta nesses dias turbulentos que vivemos hoje. Que possamos encontrar um pouco dessa paz que Jesus falou, através do estudo, da reflexão, do Evangelho, da aproximação e do envolvimento dos amigos espirituais, que aguardam que possamos nos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que eles possam atuar. Estamos muito felizes por poder participar desse banquete da espiritualidade, que possa nos servir e possa servir a todos aqueles que aqui estão e que venham a assistir. Agradecidos por tudo isso, pelo ambiente formado, pedimos permissão à equipe espiritual, presente aqui no nosso culto no lar, no nosso grupo de estudos,
Pedimos a permissão do nosso Mestre Jesus, aquele que é o nosso governador planetário, e ao nosso Pai que nos criou e que nos mantém vivos com o seu amor. Pedimos permissão, dando juntos então graças a Deus. Então vamos pedir nesse momento para o nosso irmão Eli, pedir para alguém abrir o Evangelho ao acaso, para que ele faça a leitura. Leitura do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ela as tocasse e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Qual a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou com o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelhem. Pois o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento, tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não haverá podido ter-lhe o mesmo devotamento, se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir à atividade de muito grande espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por que aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde um pouco a consciência de si mesmo. Suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que possa entravar.
Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e de simplicidade. Para ele poder descansar um pouquinho e a gente falar também, vocês vão ter oportunidade de falar. A nossa primeiro culto cai com esse tema, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. Desse trecho em que Jesus compara, né, digamos assim, aqueles que podem encontrar o reino dos céus com uma criança. E aí ele desenvolve, no Evangelho desenvolve, explicando o que é a infância e o período da infância. Que Jesus, na realidade, não estava querendo dizer que o reino dos céus é para as crianças, porque as crianças são espíritos em evolução, como a gente aprende no Espiritismo, como são os adolescentes e os adultos, né? Mais ainda complicado para a criança, porque ela passa por esse período de, não diria de perturbação, mas esse período de certo esquecimento, em que todo o passado das reencarnações anteriores está despertando, está um pouco adormecido. Então, Ramatiz chega a falar que, na realidade, a encarnação não é um ato, não é um momento. A reencarnação é um processo que começa antes da gestação e termina mais ou menos com 7 anos de idade. Então, até 7 anos de idade, a criança está reencarnando. Ela não está nem reencarnada completamente ainda. Então, Jesus não queria dizer que a gente voltasse a ser criança, mas que a gente tivesse, digamos assim, uma pureza e um comportamento como as crianças têm. Porque normalmente as crianças recebem as coisas, recebem os ensinamentos, as informações, de uma maneira mais aberta, mais inocente. O adulto, normalmente, ele está, que começa desde da infância também, passa pela adolescência, mas o adulto está impregnado de crenças, de valores, de coisas que a família coloca, da matéria, que a sociedade impõe e que o adulto muitas vezes compra. Então o adulto está impregnado disso. E o Evangelho, ele é todo dirigido, eu penso, né, ao nosso coração, não ao nosso intelecto, ao nosso coração. Então o nosso coração, ele precisa estar aberto para receber. A gente estuda e a gente recebe mais, a gente aproveita mais o estudo do Evangelho, ou Jesus, com o coração, não com o intelecto. Porque o intelecto ele tem um alcance limitado. O coração não, é uma porta profunda para o espírito. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, Eli. O que você acha? O que você achou da interpretação dele? Não, excelente, está bem concluída, bem entendido. E aqueles que têm um puro coração. Disse quase tudo. De dentro do seu coração. De dentro do seu coração. Exatamente. O que acrescentaria? Acrescenta alguma coisa? Não, mas ele disse quase tudo. Realmente ele definiu muito bem a sua palestra sobre bem-aventurado. As nossas falas aqui não são conclusivas, porque ninguém aqui tem esse poder.
tá? Eu dou mais ou menos a minha visão, meu entendimento naquele momento, que amanhã pode ser um outro entendimento, e cada um tem uma experiência de vida aqui. Quem já lidou, quem lida com criança, sabe mais ou menos como é que é, né? Eu tenho 2 crianças em casa e eu sei que não são, né? Não são anjos de candura, não são, né, espíritos que desceram das alturas. Não, são espíritos endividados como eu sou. E eles comigo e eu com eles, é um endividamento mútuo. Então o reino dos céus também não é, nesse momento, de crianças como eu fui, nem de crianças como eles são. Porque eles são endividados como eu. Mas é dessa oportunidade que a infância dá da gente receber as coisas com mais inocência, da gente lidar melhor com as nossas emoções. Normalmente a criança lida de uma maneira mais tranquila com isso. E o adulto vai lá, muitas vezes eu faço isso também, e reprimo, e tento educar, tento podar ou encaixotar, e a criança é mais disponível, mais aberta para isso, né, para receber isso. Então, por exemplo, você que já trabalhou na evangelização, você que tem um espírito saindo da infância aí, como é que você vê isso? Na verdade, assim, fala do reino dos céus, não necessariamente um lugar físico, até um estado de consciência de cada um. Que eu acho que eu também posso me considerar criança em matéria de conhecimento. Eu posso me melhorar, eu posso me considerar uma criança, porque... Não é? Então, a gente ainda tem muito para aprender com as nossas falhas, né? Vencer nossas imperfeições. E, assim, se eu for me comparar a ela, eu também me considero criança em matéria de conhecimento, né? Estamos todos rumo à evolução, ao aprendizado. Quer falar? Não. Quem gostaria de falar? Então, só reforçando aí a importância até da evangelização, né? Isso aí fecha, eu acho que toda essa ideia da pureza do coração da criança, que a partir dos 7 anos é que tem realmente ele, espírito encarnado, todos aqueles conceitos que na evangelização são consolidados são muito mais bem aceitos. Né? Não tem aquelas ideias preconcebidas que a gente, depois de uma certa idade, já vem para cá, bem mais difícil de ser transformado, porque o que mais importa é a transformação, né? A transformação é interna, que a gente tem que passar pelo processo. Na realidade, eu vejo tudo isso como um chamamento de Jesus para a gente olhar para dentro de nós mesmos, no momento de introspecção, e a partir daí a gente começar a avaliar. E a partir do momento que a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente começa a observar alguns pontos, principalmente o aspecto do egoísmo, que é um dos maiores males que a gente tem, né? O egoísmo, acho que ele atrapalha todo o nosso processo de evolução, todo o nosso processo de querer se dar mais, se doar mais, se melhorar. É uma luta da gente com a gente mesmo. Logicamente, quando Jesus compara com a criança, nós sabemos que tem crianças que é uma candura, tem crianças que é um verdadeiro capeta. E ninguém aguenta. É uma loucura. Ninguém consegue entender que criança é aquela. Aí vem a explicação do Caio, que coube muito bem, que e está sendo dito no livro também, que na realidade essa criança são espíritos velhos, espíritos que trazem suas mazelas. Logicamente, nesse período de 1 a 7 anos, está muito ligado à parte espiritual ainda, né? Então, é um processo de evolução, de consolidação da sua personalidade. Mas o maior chamamento é a gente buscar essa pureza da criança. Eu acho que esse é o grande chamamento. E buscar a pureza da criança não é fácil. É você chegar num momento de introspecção, você olhar para dentro de si mesmo, começar a se questionar e ver onde é que você está errando, né? Principalmente nesse aspecto que eu falei do egoísmo. Porque o egoísmo, ele realmente atrapalha em todos os sentidos a nossa caminhada, a nossa trajetória. E daí vem as quedas, vem os tombos, né? Vem as situações difíceis,
porque todos nós passamos. É isso que eu entendo essa passagem, o que Jesus quis falar sobre ser criança nesse momento. Criança em relação à pureza da criança, que é importante. Só para complementar isso que você falou, muito bem colocado, uma coisa que me veio à mente aqui é que uma das que a gente precisa refletir sobre o que Jesus quis dizer sobre isso, por que ele usou a criança e usou mais de uma vez, né, falando sobre a criança. Que a criança também tem uma característica que a gente não costuma pensar muito, mas é característica normalmente de criança, que é viver um momento presente. Ela não está muito preocupada com o passado, que já aconteceu, ela não está preocupada com o futuro, porque tem normalmente, de maneira geral, pai e mãe para se preocupar, então ela vive o hoje, de maneira despretensiosa. E a gente sabe que muitos problemas hoje do ser humano, adulto, né, estão relacionados com o passado e o futuro. O passado relacionado à depressão, o futuro relacionado à ansiedade, e a gente vive pouco o momento presente atual. Isso causa muito problema, muita dificuldade. E a criança, normalmente, né, as minhas crianças são assim, são características delas também. Você dá uma bronca, dá um castigo, daqui a 10, 15, 20 minutos, esqueceram completamente. Talvez se a gente perguntar, nem lembrem o que aconteceu direito. Então, a criança normalmente é assim, a gente precisa aprender melhor isso com a criança. Que a gente vive muito projetando para frente ou vendo atrás e a gente deixa de viver o agora. E, na realidade, é o que a gente tem. A gente tem o agora, a gente não tem o futuro. O futuro é uma consequência do que a gente está fazendo agora e o passado não muda mais. Né? Como dizem os terapeutas, você pode mudar a sua visão sobre o passado, mas o passado em si ele não muda mais, ele continua igual. Então, assim, o presente, a gente precisa observar mais o agora. Né? O Eli quer falar um pouquinho sobre a página inicial. Eu queria fazer uma reflexão aqui com aquilo que... Primeiro ponto que tem que se verificar, que devemos verificar na noite de hoje, como a mensagem vem e por que vem, e a necessidade dessa mensagem em nós e em cada um de nós. Onde é que essa mensagem efetivamente estará ativa em nós daqui para frente, em alguns momentos da nossa vida? Por que ser criança? Eu acho que a gente deve buscar ser sempre a criança, porque quando se busca ser a criança, se busca também evoluir, se busca também se modificar, se busca também refletir. O que é que fiz? E aí veio outro texto nos contemplando, uma passagem de Gálatas, onde o Caio leu, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Essa carne que ele está falando, ele tem uma interpretação muito abrangente. E aí ele se remete a nós, se a gente puder fazer essa avaliação. É a liberdade que se tem de fazer ou deixar de fazer a partir do seu livre-arbítrio. E aí a gente tem que refletir que aquela liberdade tem que ser associada à mensagem do Evangelho em nós, à mensagem do Evangelho no nosso coração, a mensagem do Evangelho nos nossos espíritos, e não transgredir as leis divinas. E aí a gente precisa ser criança. A gente precisa voltar e olhar para trás e refletir o que fizemos, o que erramos, por que erramos. Para que a nossa liberdade do uso da carne, ela esteja dentro das possibilidades de nos fazer evoluir, de nos deixar caminhar, nos deixar olhar para frente. Então, que a gente possa efetivamente ser crianças sempre, mas as crianças do espírito, aquelas crianças que não guardam ódio, não têm inveja, não têm orgulho, não é arrogante, não é prepotente, fundamentalmente com o instrumento de amar, servir e perdoar. Aí sim seremos criança. Usemos a liberdade da carne para sermos criança.
Usemos a liberdade da carne para ter um espírito mais qualificado, especialmente para participar de uma casa dessa, para desenvolver a possibilidade da caridade, desenvolver a possibilidade de exemplificar para o outro. Busquemos ser essa criança que precisamos ser, porque o mundo precisa do nosso coração de criança. O universo precisa do nosso coração de criança. Quanto mais criança formos, mais evoluídos seremos. Quanto mais criança formos, melhor podemos fazer e mais poderemos fazer. Mas não poderemos fazer só por nós. Precisamos fazer por nós, como crianças, para que a gente tenha o equilíbrio necessário de fazer pelo outro que precisa, por aquele que sofre. Porque não teremos um planeta melhor se não formos crianças. Não teremos um planeta melhor se não usarmos da nossa liberdade da carne para construir, tijolo por tijolo, num desenho mágico, o processo evolutivo de cada um de nós e do planeta. Porque essa liberdade, né, que se alguém quiser falar, só pedir o microfone. Essa liberdade, como diz aqui, ou a interpretação do Emmanuel, é uma linguagem até jurídica, né? É uma liberdade condicional. A nossa liberdade é uma liberdade condicional. Porque a gente, não é que a gente está preso, a gente se fez prender à carne. Né? A reencarnação para nós não é ainda uma escolha. Não, eu vou reencarnar, acho que eu vou reencarnar. Não, você tem que reencarnar para evoluir. Nesse estágio que a gente está, ainda vai demorar um tempo, nós temos que reencarnar. Pode até querer reencarnar. Eu quero reencarnar hoje, mas reencarna porque precisa. Porque precisa fazer melhor aquilo que fez antes com menos qualidade. E isso é crescer, isso é evoluir. Então, acho que a gente pode, sim, associar essa questão. Normalmente a espiritualidade faz isso. De alguma maneira, às vezes de cara a gente não descobre, quando a gente faz o culto do Evangelho lá, uma mensagem relacionada com a outra. Como é que a gente pode conquistar essa liberdade, aumentar essa liberdade, que a gente conhece como o livre-arbítrio, né? Que para nós ainda é assim, como se fosse uma faca de dois gumes. Né? A gente tem uma liberdade relativa, mas essa liberdade é condicionada, é condicional. Como é que a gente pode aumentar essa liberdade? Como é que vocês acham que a gente pode se tornar mais livre? Será que a gente vai ser livre só quando a gente não precisar mais reencarnar? Ou será que a gente pode começar a nos tornar mais livres aqui enquanto encarnados, descobrindo essas coisas, descobrindo que o nosso caminho, o único caminho que a gente tem a realizar é um caminho interno, que é através do coração. Como é que a gente pode aumentar essa liberdade se a gente não olhar para dentro da gente e não descobrir essa verdade? Não tem como a gente aumentar essa liberdade, porque tem pessoas que estão vivendo hoje e graças a Deus, graças à misericórdia divina, graças à intercessão divina, a gente está aqui num ambiente como esse. Nosso irmão que já foi evangelizado desde pequenininho, né? A gente está aqui num ambiente como esse e muitas pessoas não têm essa oportunidade. E a gente não está falando de religião, isso não depende de religião. Mas a gente tem a oportunidade de começar a despertar para essas verdades. E a gente se tornar mais livre enquanto a gente está cativo, porque a gente está cativo. E mesmo assim a gente pode se libertar um pouquinho. E aí as dores vão nos prender menos, os problemas vão nos afetar um pouco menos, porque a gente começa a descobrir que tem uma liberdade que reside dentro da gente. Essa liberdade condicionada, que ele colocou muito bem, tem uma liberdade dentro da gente. Essa liberdade condicionada é a possibilidade que a gente tem de olhar para nós, a criança que temos e que somos. Essa liberdade condicionada é a possibilidade de ser criança em si. E sendo criança em si, tem uma pureza maior, tem a possibilidade de perdoar mais, tem a possibilidade de fazer mais a caridade, tem a possibilidade de servir. Fora da caridade não há salvação. E só fazemos a caridade de coração aberto quando temos uma liberdade maior.
Mas para termos essa liberdade maior, precisamos ser crianças. Precisamos renascer dentro de nós mesmos, a cada dia, a cada instante, voltando sempre a ser criança. E a cada dia que passarmos, termos uma liberdade muito maior. A liberdade da consciência, a liberdade de fazer a diferença, a liberdade de amar. E de amar profundamente. Sem o amor, nada seremos. E a gente precisa proclamar isso sem querer converter ninguém, sem querer forçar ninguém, de que o único caminho, assim, que eu penso é esse. O único caminho que a gente tem para percorrer é esse caminho interno, independente dos caminhos externos. Eu, particularmente, eu não acredito, né, por mais que eu tenha aprendido assim, tenha ouvido muito isso, que existem dois caminhos, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Para mim só existe um caminho que você ora pode fazer às vezes com mais consciência, e a gente pode chamar isso talvez de amor, e ora você faz com menos consciência, com mais inconsciência, aí você pode dizer que é pela dor. Mas o caminho é único, porque esse caminho é o caminho interno, é o caminho do coração. Então Jesus veio proclamar isso há 2000 anos, e as pessoas ainda continuam se colocando na escravidão, né, no sentido, não no sentido ruim da palavra, se tornando cativos pelos seus próprios erros e têm a oportunidade de viverem de uma maneira melhor, mais tranquila, com um pouco mais de liberdade, porque totalmente livre a gente não está. Enquanto tiver alguém do nosso lado sofrendo, a gente não é completamente feliz, a gente não é completamente livre. Mas eu acho que a gente precisava, nesse final, chamar a atenção disso, porque a gente já encontrou uma pérola. A gente falava disso na cromoterapia no sábado. A gente encontrou um tesouro. E quando a gente encontra um tesouro, as outras coisas passam a ter um valor diferente. Não é que a gente vai deixar de lado, mas a gente passa a dar mais valor para isso. E Jesus falou, onde você coloca o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se a gente achar no nosso coração o nosso tesouro, a gente vai sofrer menos, a gente vai padecer menos, a gente vai se tornar menos cativo das coisas na vida, dos ciclos, né? Porque a vida inclui o ciclo da morte também, inclui a perda. E a gente precisa aprender com isso e despertar para isso. Então eu penso que o mundo está precisando, as pessoas estão precisando, de que a gente não fique falando isso necessariamente, mas para que a gente viva isso. Que a gente comece a viver isso na prática, essa verdade. De que está nas nossas mãos uma liberdade condicional que cada vez pode aumentar mais e a gente pode aproveitar mais. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus escreveu o quê? Ele vivenciou, ele exemplificou. E a gente precisa entender, interpretar e, na medida do possível, difundir, falando, evidentemente, mas exemplificando. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, completar? Porque o nosso estudo é assim. Eu espero que nos próximos a gente possa falar mais e se expor mais, para que a gente possa contribuir mais também com as pessoas, né, com a plateia desencarnada que tem aqui, porque a encarnada não é tão numerosa assim, mas a desencarnada provavelmente é maior, e daqueles irmãos que vão assistir a gente na internet. Porque nenhum estudo do Evangelho, nenhum estudo é conclusivo. Nenhum. Porque eu não tenho essa capacidade, nenhum de nós tem, por enquanto, de concluir alguma coisa que Jesus tenha falado. A gente tem uma visão, a nossa experiência, então é importante que todo mundo possa participar. Aí eu vou te passar a palavra, você fecha e nós vamos fazer a nossa prece final, tá bom? E antes da prece final, a gente destampa as garrafas de água para a gente fazer a nossa prece final, tá bom? Eu queria que na noite de hoje
ficasse em nossas mentes e em nossos corações a importância da evolução num contexto de vida, a importância da nossa modificação no nosso caminhar da nossa eternidade. E que a semente do bem-fazer, a semente da criança, do entendimento do conceito de ser criança na visão do Evangelho segundo o Espiritismo, possa ser mais uma ferramenta para a nossa própria transformação, para a nossa própria modificação. Que o texto da Vinha de Luz nos dê o entendimento da importância da nossa liberdade com responsabilidade. A limitação da nossa liberdade está a partir da nossa responsabilidade. Com cuidado, com carinho, entendendo onde erramos, compreendendo que erramos. Errar faz parte do processo, mas com o objetivo de querer acertar, com o objetivo de querer se modificar, com o objetivo maior de sempre pensando na importância do amar, servir e perdoar. Porque fora da caridade não há salvação. E não podemos fazer a caridade se não formos melhores. Se essa caridade não sair de dentro do coração como se fôssemos uma criança. Graças a Deus. Vamos então abrir a água. Durante a prece, ou antes da prece, pede, por favor, a frutificação das águas e vamos encerrar. Pai, você caiu. Então vamos nesse momento agradecendo por tudo aquilo que recebemos, pela condução espiritual do nosso trabalho, pelas reflexões que fizemos, porque podemos compartilhar uns com os outros, já que todos estamos no mesmo caminho de aprendizado, de melhoria, de transformação, de despertamento, da oportunidade de fazermos melhores escolhas todos os dias. E para isso temos o amparo tão grande da espiritualidade que nem imaginamos. Muitas vezes fazemos as nossas preces e antes de fazermos as nossas preces, os nossos pedidos já foram atendidos. Que possamos desenvolver e aumentar a nossa fé, como os apóstolos pediram a Jesus, e que possamos fazer tudo aquilo que precisamos, que um simples servo faz, dia a dia, encarnação após encarnação. Então, por acréscimo de misericórdia, pedimos que a espiritualidade possa fluidificar essas águas, que seja o nosso remédio, que seja o complemento de tudo aquilo que a espiritualidade já nos proporcionou. Então, muito felizes por essa oportunidade de estudo e reflexão que compartilhamos, que a espiritualidade compartilhou conosco. Pedimos permissão à equipe espiritual, pedimos permissão ao nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, que continua nos olhando e cuidando de nós um a um, porque Ele nos conhece, e ao nosso Pai, que habita no nosso coração. Felizes, pedimos a permissão para encerrar esse trabalho, dando juntos todos graças a Deus.